Solte meu pai e eu te coloco de pé. A menina de 10 anos disse ao juiz na cadeira de rodas. O tribunal inteiro explodiu em gargalhadas. Ninguém imaginava que aquela criança guardava o segredo que viraria tudo de cabeça para baixo. Eu faço o senhor andar se soltar meu pai. As palavras atravessaram o Tribunal de Justiça Central como um raio cortando o céu escuro. A sala inteira, repleta de advogados, jornalistas, seguranças e curiosos, ficou em silêncio por uma fração de segundo antes de explodir em gargalhadas ensurdecedoras. Isabela, uma menina pequena com olhos determinados e cabelos presos em tranças simples, estava no centro da sala. Seus tênis gastos rangiam contra o piso de mármore enquanto ela caminhava em direção à bancada principal. Seu vestido simples balançava levemente a cada passo firme que dava, mas nada nela demonstrava hesitação. O juiz Fernando Campos, conhecido em toda a cidade como o magistrado mais implacável do sistema judiciário, observava a cena de sua cadeira de rodas. Seu rosto endurecido pelo tempo e pela dor, carregava rugas profundas que pareciam contar histórias de sentenças severas e decisões inquestionáveis. Por anos, ninguém ousara desafiá-lo. Por anos, sua palavra era lei absoluta. E agora, uma criança prometia devolver-lhe algo que a vida havia arrancado brutalmente. Senhor juiz! A voz de Isabela soou novamente, desta vez mais alta, cortando as risadas que ecoavam pelas paredes. Eu sei que o senhor pode andar de novo, mas primeiro precisa fazer justiça. Solte meu pai. A explosão de risos foi ainda mais forte. Um homem nas fileiras de trás gritou com deboche. Então faz ele dançar, menina. Estamos esperando o show. Outros bateram palmas, transformando o momento solene de um julgamento em um espetáculo cruel. No banco dos réus, Lucas Almeida tinha as mãos algemadas e o rosto coberto de lágrimas silenciosas. Seus ombros tremiam não pelo medo da condenação que estava prestes a receber, mas pela humilhação que sua filha estava enfrentando. Ele tentou se levantar, sua voz saindo rouca e desesperada. Isabela, minha filha, não faça isso. Por favor, não se exponha assim por minha causa. Mas a menina não se virou. Ela continuou caminhando até ficar diante da cadeira de rodas, seus olhos fixos nos olhos do juiz Fernando Campos. Havia algo naquele olhar infantil que incomodava profundamente o magistrado. Não era ingenuidade, era convicção absoluta. Como ousa? A voz do juiz Fernando cortou o ar como uma lâmina afiada. Este é um tribunal de justiça, não um circo. Suas palavras não mudam a lei, menina. Seu pai será condenado, e não há milagre que impeça isso. O promotor André Vilela, sentado à mesa da acusação, sorriu com satisfação. Ele havia esperado por aquele momento durante todo o processo. Lucas Almeida seria sua vitória mais notória, o caso que cimentaria sua reputação como o promotor mais eficiente da comarca. Meritíssimo. André se levantou, ajeitando os documentos na mesa com movimentos teatrais. Peço que essa interrupção inadequada seja removida do tribunal. Estamos prestes a fazer justiça, e não podemos permitir que circos infantis atrasem o processo. Beatriz Lima, a advogada de defesa de Lucas, permanecia sentada em sua cadeira, o rosto pálido de tensão. Ela havia lutado durante todo o julgamento, apresentando evidências, questionando testemunhas, mas sabia que estava perdendo. As provas contra Lucas pareciam sólidas demais, construídas com precisão cirúrgica por André Vilela. Mas havia algo errado naquele caso. Ela sentia nas entranhas que seu cliente era inocente. Meritíssimo. Beatriz finalmente se levantou, a voz tremendo levemente. Peço apenas um momento para que a criança retorne aos assentos. Ela está apenas assustada com a possibilidade de perder o pai. Eu não estou assustada, Isabela interrompeu, sua voz soando mais alta que deveria para alguém tão pequena. Eu estou dizendo a verdade. Meu pai é inocente, e o senhor sabe disso no fundo do seu coração. E eu posso provar que o senhor pode andar de novo. O tribunal explodiu novamente. Agora não eram apenas risos, mas comentários cruéis, jogados como pedras contra a menina. Coitadinha, perdeu o juízo de tanto desespero. Alguém tira essa criança daqui antes que ela passe mais vergonha. Que falta de respeito com o tribunal. Isabela sentiu as lágrimas se formando nos cantos dos olhos, mas recusou-se a deixá-las cair.
Ela fechou as mãos pequenas em punhos apertados, as unhas cravando nas palmas. Não poderia mostrar fraqueza agora, não quando seu pai dependia dela. Lucas Almeida observava a cena com o coração despedaçado. Ele se lembrava de como tudo havia começado. Trabalhava como contador em uma empresa chamada Corporação Vitória, uma firma respeitada que gerenciava investimentos de diversos clientes importantes. Sua vida era simples, mas digna. Acordava cedo, levava Isabela para a escola, trabalhava honestamente, voltava para casa à noite para ajudá-la com o dever de casa. Até que tudo desmoronou. Um dia, auditores descobriram que milhões haviam desaparecido das contas da empresa. Alguém havia manipulado registros, alterado documentos, desviado fundos com precisão calculada. E todas as evidências apontavam para Lucas. Seu login, suas senhas, suas assinaturas digitais. Era impossível de contestar. Ele foi preso na frente da filha. Isabela tinha acabado de voltar da escola quando os policiais invadiram a casa. Ela gritou, chorou, agarrou-se às pernas do pai enquanto eles o levavam algemado. A imagem daquele momento nunca saiu da cabeça de Lucas. Os olhos arregalados da filha, o terror absoluto estampado em seu rosto pequeno, as lágrimas que escorriam sem parar. Desde então, Isabela havia se tornado uma sombra de si mesma. Parou de brincar, parou de sorrir. Passava horas em silêncio, apenas segurando uma foto do pai. Na escola, as outras crianças começaram a evitá-la. Filha de ladrão, sussurravam pelos corredores. Seu pai roubou dinheiro de gente importante. Os professores olhavam com pena, mas ninguém fazia nada para defendê-la. E agora, ali estava ela, no tribunal, enfrentando o juiz mais temido da cidade com uma promessa impossível. Fernando Campos observava a menina com uma mistura de irritação e algo que ele não conseguia identificar. Fazia anos desde o acidente que o deixara preso àquela cadeira de rodas. Anos de dor física, mas principalmente emocional. Ele havia sido um homem ativo, enérgico, que caminhava pelos corredores do tribunal com passos firmes. E então, em um momento, tudo mudou. O acidente havia sido brutal. Os médicos disseram que ele nunca mais andaria. Fisioterapia após fisioterapia, tratamento após tratamento, nada funcionou. Com o tempo, Fernando não apenas perdeu a capacidade de andar. Ele perdeu algo mais profundo. Perdeu a empatia. Perdeu a compaixão. Tornou-se uma máquina de aplicar leis, fria e implacável. "Menina", ele disse com voz dura, "você tem exatamente 2 minutos para sair desta sala por vontade própria, ou serei forçado a pedir que os seguranças a removam." Isabela não se moveu. Seu queixo tremia levemente, mas ela manteve os pés firmes no chão. "Eu não vou sair até que o senhor me escute. Meu pai não roubou nada. Alguém armou para ele. E o senhor sabe disso." André Vilela bateu as mãos na mesa com força. "Isso é um absurdo! Meritíssimo! Essa criança está atrapalhando todo o processo. Exijo que seja retirada imediatamente." Mas antes que Fernando pudesse responder, Isabela fez algo inesperado. Ela se ajoelhou diante da cadeira de rodas, suas mãos pequenas segurando as rodas metálicas. Seus olhos, agora brilhando com lágrimas contidas, fixaram-se nos olhos do juiz. "O senhor já foi como meu pai um dia", ela disse, a voz saindo em um sussurro carregado de emoção. "Uma pessoa boa que sofreu algo injusto. O senhor sabe como é quando ninguém acredita em você. Quando todo mundo já decidiu que você é culpado antes mesmo de ouvir sua versão." Fernando sentiu algo apertar em seu peito. Era como se aquelas palavras tivessem atravessado todas as camadas de frieza que ele havia construído ao longo dos anos. "Eu sei que o senhor ainda pode andar", Isabela continuou, suas lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. "Não com remédio ou cirurgia, mas com fé, com justiça. Quando o senhor fizer o que é certo, o impossível vai acontecer. Eu prometo." O silêncio que caiu sobre o tribunal agora era diferente. Não era mais de zombaria ou deboche. Era um silêncio carregado de tensão, como se algo invisível estivesse se movendo pela sala. Até mesmo os que riam segundos antes agora observavam em silêncio. Lucas chorava abertamente no banco dos réus. Sua filha, tão pequena e frágil, estava mostrando uma coragem que ele mesmo não tinha mais. Beatriz Lima sentiu um arrepio percorrer sua espinha.
Havia algo naquele momento que transcendia o tribunal, as leis, os processos. Era como se o destino estivesse se preparando para virar uma página. André Vilela, por sua vez, começou a ficar nervoso. Ele não acreditava em milagres ou promessas infantis, mas a atmosfera da sala havia mudado de uma forma que ele não conseguia controlar. E controle era tudo para ele. Fernando Campos olhou para a menina ajoelhada diante dele. Por anos, ele havia endurecido seu coração para não ser afetado pelas histórias tristes que passavam por seu tribunal. Quantas crianças já haviam chorado diante dele? Quantos réus haviam jurado inocência? Ele havia se tornado imune a tudo isso. Mas algo naquela menina era diferente. Levante-se, ele ordenou com voz firme, mas sem a crueldade anterior. Isabela se levantou lentamente, limpando as lágrimas com o dorso da mão. Seu corpo tremia, mas ela não desviou o olhar. Você tem 30 segundos, Fernando disse, sua voz soando cansada de repente. 30 segundos para me convencer de que não devo mandar os seguranças te removerem deste tribunal e finalizar esta sentença. Um murmúrio percorreu a sala. 30 segundos. Era tudo que Isabela tinha para salvar seu pai. E o relógio começou a contar. 30 segundos. O relógio na parede do tribunal parecia bater mais alto que o normal, cada tique ecoando como uma martelada. Isabela respirou fundo, seus olhos ainda fixos nos olhos cansados do juiz Fernando Campos. Ela sabia que tinha apenas uma chance, uma única oportunidade para plantar a semente da dúvida naquele homem endurecido. Senhor juiz, ela começou, a voz tremendo mais clara. Meu pai sempre me ensinou que a verdade deixa rastros. E as mentiras também. Fernando franziu o senho. Explique-se rapidamente. No dia que acusam meu pai de ter roubado o dinheiro, ele estava comigo no hospital. Eu tinha tido uma crise e os médicos precisaram me internar. Ele ficou a noite inteira ao meu lado. Tem registros, tem câmeras, tem enfermeiras que viram. Como ele poderia estar roubando dinheiro da empresa se estava segurando minha mão enquanto eu chorava de dor? Um silêncio pesado caiu sobre a sala. André Vilela sentiu o sangue gelar nas veias. Aquela informação não estava nos autos. Ele tinha certeza absoluta de que não estava. Ele havia revisado cada documento, cada linha do processo. Como uma criança saberia de algo que nem estava documentado? Beatriz Lima se levantou de um salto, seus olhos brilhando com uma esperança renovada. Meritíssimo, esta é uma informação nova e crucial. Se o réu estava no hospital naquela noite, ele não poderia ter executado as transações que aconteceram no sistema da empresa. Objeção! André gritou, batendo as mãos na mesa. Esta é uma alegação sem fundamento, sem provas, claramente uma tentativa desesperada de manipular o tribunal através de uma criança. Fernando ergueu a mão, pedindo silêncio. Seu rosto estava tenso, os músculos da mandíbula contraídos. Silêncio. Todos. Ele olhou para Isabela novamente. Que hospital? Centro Médico Esperança. Isabela respondeu sem hesitar. Ala pediátrica, quarto 208. Foi na madrugada. Eu me lembro porque meu pai não soltou minha mão nem um segundo. Ele cantava baixinho para eu não ter medo. As enfermeiras até comentaram que nunca tinham visto um pai tão dedicado. Lucas Almeida estava completamente imóvel no banco dos réus, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Ele se lembrava daquela noite como se fosse ontem. Isabela havia tido uma crise severa, sua condição crônica piorando de repente. Ele a levou correndo para o hospital, ficou ao lado dela a noite inteira, aterrorizado com a possibilidade de perdê-la. E foi exatamente naquela noite que disseram que ele havia roubado milhões. Fernando virou-se para André Vilela. Promotor, você verificou o paradeiro do réu na noite em questão? André hesitou. Foi apenas uma fração de segundo, mas todos perceberam. Meritíssimo, as transações foram feitas com o login e senha do réu. A presença física não é necessária. Ele poderia ter programado tudo remotamente. Mas se ele estava no hospital, quem usou o computador dele na empresa? Beatriz interveio rapidamente. Os logs do sistema mostram acesso físico ao terminal de trabalho do meu cliente. Alguém estava sentado na mesa dele, usando o computador dele. A sala começou a murmurar. Jornalistas anotavam freneticamente. Alguns espectadores trocavam olhares confusos.
A certeza absoluta que pairava sobre o caso começava a rachar. Fernando Campos sentiu algo estranho. Uma sensação que ele não experimentava há muito tempo. Dúvida. Ele tinha baseado sua decisão nas evidências apresentadas pela acusação, evidências que pareciam sólidas e irrefutáveis. Mas agora, uma pequena menina havia jogado luz sobre um buraco enorme na narrativa. O tribunal entra em recesso temporário, Fernando anunciou, sua voz soando mais baixa que o normal. Quero todos os registros do Centro Médico Esperança referentes àquela noite em minha mesa em 1 hora. Promotor Vilela, será melhor que suas provas sustentem sua acusação, porque, se há mesmo registros hospitalares, este caso está longe de acabar. Meritíssimo, isso é irregular, André protestou, o pânico começando a transparecer em sua voz. O julgamento já está em fase de sentença e pode voltar à fase de instrução se eu considerar que houve falha na investigação. Fernando retrucou com firmeza. Guarda, leve a menina para uma sala adequada e tragam água para ela. Ninguém aqui vai humilhar uma criança no meu tribunal. A transformação na voz do juiz era perceptível. Algo havia mudado nele. Isabela sentiu um alívio tão grande que suas pernas quase falharam. Um segurança gentil a guiou para uma sala lateral, onde ela finalmente pôde se sentar. Do lado de fora, no corredor do tribunal, André Vilela caminhava de um lado para outro como um animal enjaulado. Sua mente trabalhava em velocidade máxima. Como aquela informação não estava nos autos? Quem havia falhado na investigação? Ou pior, quem havia deliberadamente omitido aquela informação? Ele pegou o celular e discou um número com dedos trêmulos. Precisamos conversar. Agora. Temos um problema. Enquanto isso, na sala onde Lucas aguardava, Beatriz Lima se aproximou das grades que o separavam dela. Lucas, é verdade? Você estava mesmo no hospital naquela noite? Estava. Lucas respondeu a voz embargada. Eu tentei dizer isso desde o começo, mas disseram que não importava. Que as provas digitais eram mais importantes que meu álibi. Ninguém quis ouvir. Alguém deliberadamente ignorou seu álibi, Beatriz disse, sua mente de advogada já conectando os pontos. Alguém queria que você fosse condenado a qualquer custo. A pergunta é, quem? Na sala do juiz Fernando Campos, o magistrado estava sozinho, olhando pela janela para a cidade lá embaixo. Suas mãos seguravam os braços da cadeira de rodas com força. As palavras da menina ecoavam em sua mente. O senhor sabe como é quando ninguém acredita em você? Ele sabia. Ele sabia muito bem. Quando o acidente aconteceu, Fernando estava investigando um caso de corrupção enorme. Ele tinha evidências contra pessoas poderosas. Estava prestes a expor um esquema que chegava até as esferas mais altas do poder. E então, de repente, seu carro foi atingido por um caminhão. Os freios falharam, disseram. Acidente, disseram. Má sorte, disseram. Mas Fernando nunca acreditou nisso. Não completamente. Sempre houve uma sombra de dúvida em sua mente. E depois do acidente, quando ficou claro que ele nunca mais andaria, algo dentro dele morreu. Ele desistiu da investigação. Enterrou as evidências. Aceitou que havia perdido não apenas as pernas, mas também a batalha contra a corrupção. E aos poucos, ele se tornou o que mais temia. Um juiz que seguia apenas as regras, sem questionar, sem sentir, sem buscar a verdade real por trás dos papéis. Uma batida na porta o tirou de seus pensamentos. Entre. Era um oficial do tribunal trazendo uma pasta grossa. Meritíssimo. Os registros do Centro Médico Esperança chegaram. Fernando abriu a pasta e começou a ler. Seus olhos percorriam cada linha, cada documento. E ali estava. Registro de entrada de Isabela Almeida na emergência pediátrica. Horário: 22h30. Acompanhante: pai, Lucas Almeida. Saída: 6h da manhã seguinte. As transações fraudulentas na Corporação Vitória aconteceram entre meia-noite e 3 da manhã, exatamente quando Lucas estava ao lado da filha no hospital. Fernando sentiu seu coração acelerar. Não era apenas um detalhe. Era um álibi completo, documentado, irrefutável. E alguém havia feito de tudo para que isso não chegasse ao tribunal. Ele continuou lendo e encontrou algo mais. Um depoimento de uma enfermeira chamada Marta Oliveira, que estava de plantão naquela noite. Ela havia escrito em suas anotações: pai extremamente dedicado,
Não deixou a criança sozinha nem por um minuto. Até quando fomos fazer os procedimentos, ele pediu para acompanhar. Emocionante ver tanto amor. Marta Oliveira. O nome ecoou na mente de Fernando. Por que uma testemunha tão importante não havia sido chamada? Por que ninguém investigou o paradeiro físico do réu na noite do crime? Ele pegou o interfone. Quero a enfermeira Marta Oliveira convocada para depor ainda hoje. Considerem prioridade máxima. Do outro lado da linha, a secretária hesitou. Meritíssimo. Isso pode levar algumas horas para localizar a testemunha. Então comecem agora. E quero o promotor André Vilela no meu gabinete em 5 minutos. Quando André entrou na sala, seu rosto estava pálido. Ele sabia que a situação havia saído completamente de seu controle. Senhor promotor, Fernando começou, sua voz gelada. Parece que houve uma falha gravíssima na investigação deste caso. Um álibi sólido foi completamente ignorado. Quero explicações. Meritíssimo, eu revisei todos os documentos que me foram apresentados pela investigação policial. Se há um álibi, ele não estava nos arquivos que recebi. Então, alguém na polícia omitiu informações cruciais de você. Ou você omitiu do tribunal. Qual das duas opções é, promotor? André engoliu seco. Eu juro que não sabia do álibi hospitalar, mas vou investigar imediatamente como isso passou despercebido. Vai mais que investigar. Vai explicar para mim como um caso com tantas inconsistências chegou à fase de sentença. Pode se retirar. Quando André saiu, Fernando ficou sozinho novamente. Ele olhou para as próprias pernas, imóveis há tanto tempo. As palavras de Isabela voltaram à sua mente. Quando o senhor fizer o que é certo, o impossível vai acontecer. Seria possível? Poderia uma menina estar certa sobre algo tão absurdo? Ele balançou a cabeça. Não, era coincidência. Tinha que ser. Mas ainda assim, algo dentro dele havia despertado. Uma fagulha de algo que ele pensava ter perdido para sempre. Justiça, verdade, propósito. Horas depois, o tribunal foi reconvocado. Desta vez, havia uma pessoa nova na sala. Marta Oliveira, uma mulher de meia idade com olhos gentis e postura cansada de quem trabalhava turnos noturnos, estava sentada na cadeira de testemunha. Senhora Oliveira, Fernando começou. A senhora trabalhava no Centro Médico Esperança na noite em questão? Sim, senhor juiz. Estava de plantão na ala pediátrica. E a senhora se lembra de Lucas Almeida? Marta sorriu levemente. Me lembro muito bem. Ele ficou a noite inteira ao lado da filha. A menina estava muito mal, com dores terríveis, e ele não saiu de perto nem um segundo. Até cantou para ela dormir. Foi um dos momentos mais tocantes que presenciei em toda a minha carreira. A senhora poderia confirmar se ele saiu do hospital em algum momento durante aquela noite? Não, senhor. Eu verifiquei pessoalmente. Ele não saiu nem para comer. Pediu apenas água e ficou ao lado da criança o tempo todo. André Vilela estava cada vez mais pálido. Beatriz Lima sorria discretamente, fazendo anotações frenéticas. Lucas chorava de alívio no banco dos réus. E por que a senhora não foi chamada para depor antes? Fernando perguntou. Marta hesitou. Na verdade, senhor juiz, eu fui. Fui chamada pela polícia para dar depoimento. Contei tudo o que sabia, mas depois disso nunca mais me chamaram. Achei estranho, mas pensei que meu depoimento não fosse relevante. Um murmúrio percorreu o tribunal. Fernando sentiu uma raiva fria subindo por sua espinha. Alguém havia deliberadamente suprimido o depoimento de uma testemunha crucial. Alguém queria Lucas Almeida condenado independentemente da verdade. Senhor juiz. Beatriz se levantou, aproveitando o momento. Solicito formalmente a revisão completa deste caso. Há evidências claras de que meu cliente foi vítima de uma armação e que informações cruciais foram omitidas do tribunal. Fernando assentiu lentamente. Pedido deferido. Este julgamento está suspenso até que uma nova investigação seja concluída. Senhor Lucas Almeida. Todos prenderam a respiração. Está livre sob custódia domiciliar até que novos fatos sejam apurados. As algemas serão removidas. O tribunal explodiu. Jornalistas gritavam perguntas. Espectadores se levantaram. Lucas desabou em lágrimas. Isabela, que assistia de longe, sentiu as pernas fraquejarem de alívio. Mas no meio daquela comoção, algo extraordinário começou a acontecer. Fernando Campos,
Sentado em sua cadeira de rodas, sentiu uma sensação estranha percorrer sua perna direita. Era sutil, quase imperceptível. Um formigamento leve, como se algo adormecido por anos estivesse começando a despertar. Ele olhou para baixo, franzindo o senho. Impossível. Tinha que ser sua imaginação. Mas o formigamento não parou. Se intensificou, espalhando-se lentamente pela coxa, descendo até o joelho. Fernando apertou os braços da cadeira com força, seu coração acelerando. Não podia ser. Era neurologicamente impossível. Os médicos haviam sido claros. Lesão completa da medula. Irreversível. Final. Mas algo estava acontecendo. Algo que a ciência não poderia explicar. E enquanto Lucas era libertado das algemas e corria para abraçar sua filha no corredor, o juiz Fernando Campos permanecia sozinho em sua cadeira, sentindo pela primeira vez em anos uma sensação que ele pensava ter perdido para sempre: esperança. O corredor do tribunal estava repleto de flashes de câmeras quando Lucas Almeida atravessou as portas principais. As algemas haviam sido removidas, mas seus pulsos ainda carregavam as marcas vermelhas do metal que o havia prendido por tanto tempo. Isabela corria à frente dele, seus tênis gastos batendo contra o piso, enquanto ela se jogava nos braços do pai, com uma força que quase os derrubou. "Papai!" A palavra saiu como um grito sufocado, misturado com soluços que ela tinha segurado durante todo o julgamento. Seus pequenos braços se enrolaram ao redor do pescoço de Lucas, com força desesperada, como se tivesse medo de que, se soltasse, ele desapareceria novamente. Lucas apertou a filha contra o peito, sentindo o corpo pequeno tremer contra o dele. Sua garganta estava tão fechada que ele não conseguia falar. Apenas conseguia segurar Isabela, respirando o cheiro do shampoo barato que ela usava, sentindo o calor dela, a vida dela, a existência dela. Seu queixo tremia incontrolavelmente enquanto ele tentava não desmoronar ali mesmo. "Você conseguiu, minha pequena." Ele finalmente sussurrou contra os cabelos da filha, sua voz quebrando em cada sílaba. "Você salvou seu pai." Beatriz Lima observava a cena a poucos metros de distância, limpando discretamente os próprios olhos com as costas da mão. Ela havia defendido dezenas de clientes ao longo de sua carreira, mas nunca tinha visto algo assim. Uma criança lutando contra um sistema inteiro e vencendo. Repórteres gritavam perguntas de todos os lados. "Senhor Almeida, o senhor sempre soube quem o incriminou? Como se sente ao ser libertado? Vai processar o Estado por prisão injusta?" Mas Lucas não respondia. Ele estava em seu próprio mundo, segurando a única coisa que realmente importava. Enquanto isso, dentro do tribunal, André Vilela estava em seu escritório particular, o celular pressionado contra a orelha com tanta força que seus dedos ficaram brancos. O homem do outro lado da linha falava em voz baixa, mas firme. "Você disse que era um caso fechado, André. Você garantiu que não haveria complicações. Eu não sabia do álibi hospitalar." André sussurrou com urgência, olhando nervosamente para a porta fechada. "Alguém da investigação omitiu isso de mim também. Não me interessa suas desculpas. Temos muito em jogo aqui. Se Lucas Almeida começar a fazer perguntas, se ele contratar investigadores, todo o esquema pode vir à tona. E o que você quer que eu faça? O juiz suspendeu o caso. Marta Oliveira comprovou o álibi." A voz do outro lado ficou ainda mais fria. "Então encontre uma forma de desacreditar a testemunha. Ou melhor ainda, encontre outra pessoa para culpar. Mas resolva isso, André. Porque se você cair, não vai cair sozinho." A ligação foi cortada abruptamente. André largou o telefone na mesa, passando as mãos trêmulas pelo rosto suado. Ele tinha se metido em algo muito maior do que imaginava. Quando aceitou manipular evidências no caso de Lucas Almeida, pensou que seria apenas mais um processo. Não imaginava que aquilo estava conectado a algo muito mais profundo, muito mais perigoso. Ele olhou para a gaveta trancada de sua mesa, onde guardava documentos que nunca deveriam existir. Registros de transferências bancárias, e-mails comprometedores, instruções detalhadas de como construir evidências contra Lucas. Se alguém descobrisse aquilo... Uma batida firme na porta o fez pular da cadeira, o coração disparando. "Entre!" ele disse, tentando controlar a voz. Era um investigador do próprio tribunal, um homem chamado Paulo Mendes, que André conhecia apenas de vista.
O homem tinha uma expressão séria, carregando uma pasta marrom debaixo do braço. Promotor Vilela, preciso conversar com o senhor sobre algumas irregularidades que detectamos no caso Almeida. O estômago de André revirou. Irregularidades? Sim. O juiz Campos ordenou uma auditoria completa de todos os documentos apresentados pela acusação. E encontramos algo preocupante. Paulo abriu a pasta na mesa, revelando cópias de e-mails. E-mails que André reconheceu imediatamente. Mensagens trocadas entre ele e o investigador policial responsável pelo caso original. Mensagens discutindo ajustes no depoimento de testemunhas. Referências veladas a garantir o resultado desejado. Onde conseguiu isso? André perguntou, sua voz saindo como um sussurro estrangulado. Sistemas de backup do tribunal. Tudo que passa pelos nossos computadores fica arquivado, incluindo correspondências de promotores. André sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Estava acabado. Tudo estava desmoronando. Vou precisar que venha comigo para prestar esclarecimentos, Paulo disse com firmeza, mas não sem compaixão. É melhor cooperar agora, promotor. Enquanto André era escoltado para fora de seu escritório, do outro lado do prédio, Fernando Campos estava vivenciando algo que desafiava toda a sua compreensão da realidade. O formigamento em suas pernas havia aumentado drasticamente. Não era mais uma sensação vaga e distante. Era pulsante, vivo, quase doloroso. Seu coração martelava no peito como um tambor de guerra, cada batida enviando ondas de calor pela sua espinha. Gotas grossas de suor escorriam por sua testa, pingando na mesa à sua frente. Ele estava sozinho em seu gabinete, tendo pedido para não ser perturbado. Com mãos trêmulas, ele tirou os sapatos e meias. Seus pés, pálidos e atrofiados de anos sem uso, estavam ali, sem movimento, sem vida. Ou pelo menos deveriam estar. Fernando fixou o olhar no pé direito, concentrando toda a sua atenção nele. Mova. Ele sussurrou para si mesmo, a voz carregada de desespero e esperança. Por favor, mova. Nada aconteceu por longos segundos, mas então tão sutil que ele quase pensou ter imaginado, o dedão do pé direito tremeu. Foi um movimento minúsculo, quase imperceptível, mas era real. O impacto emocional foi tão forte que Fernando deixou escapar um som estrangulado, algo entre riso e soluço. Ele agarrou os braços da cadeira com tanta força que suas unhas arranharam o couro. Seu peito subia e descia em respirações rápidas e descontroladas. Ondas de emoção que ele havia reprimido por anos começavam a rachar a parede que ele havia construído ao redor de seu coração. Não é possível, ele murmurou. Mas mesmo enquanto dizia isso, o dedo tremeu novamente. Desta vez mais forte, mais definido. As palavras de Isabela ecoavam em sua mente como um mantra. Quando o Senhor fizer o que é certo, o impossível vai acontecer. Fernando tinha feito o que era certo. Ele tinha escolhido a justiça acima das evidências convenientes. Tinha escolhido questionar ao invés de simplesmente condenar. Tinha escolhido ouvir uma criança ao invés de descartá-la. E agora, o impossível estava acontecendo. Ele ficou ali por minutos que pareceram horas, tentando controlar a tempestade de emoções. Medo, esperança, incredulidade, gratidão, tudo se misturando em um turbilhão que ameaçava consumi-lo. Quando finalmente conseguiu se recompor minimamente, ele pressionou o interfone. Traga-me todos os arquivos do meu acidente, relatórios médicos, investigação policial, tudo. Havia algo que ele precisava verificar. Algo que uma pequena voz no fundo de sua mente vinha sussurrando desde que Isabela falou sobre justiça e verdade. E se seu acidente não tinha sido acidente? E se, assim como Lucas Almeida, ele também tinha sido vítima de uma armação? Os arquivos chegaram rapidamente. Fernando os abriu com mãos que ainda tremiam levemente, espalhando documentos pela mesa. Relatório policial. Falha mecânica nos freios. Laudo técnico. Desgaste natural. Acidente inevitável. Testemunhas. Nenhuma. Investigação. Encerrada. Mas Fernando agora olhava aqueles documentos com olhos diferentes. Olhos que haviam acabado de descobrir que evidências podiam ser manipuladas, que investigações podiam ser direcionadas,
que a verdade podia ser enterrada sob camadas de papelada oficial. Ele pegou um documento específico, o laudo técnico de seu veículo, assinado pelo mecânico oficial da polícia, um homem chamado Roberto Tavares. Fernando franziu o senho, porque aquele nome soava familiar. Ele digitou o nome no sistema do tribunal e esperou. Quando os resultados apareceram, seu sangue gelou. Roberto Tavares havia sido investigado anos depois por falsificação de laudos técnicos. Ele era pago por terceiros para declarar que acidentes eram falhas mecânicas naturais, quando na verdade eram sabotagens deliberadas. O caso nunca foi a julgamento porque Roberto morreu antes, mas as evidências eram sólidas, o que significava que o laudo do acidente de Fernando era potencialmente falso. Alguém tinha destruído seus freios propositalmente. Alguém tinha tentado matá-lo. E quando não conseguiu, pelo menos o tinha tirado de circulação, prendendo-o àquela cadeira de rodas, fazendo-o desistir da investigação de corrupção que ele estava conduzindo. Fernando sentiu raiva borbulhar em seu peito. Uma raiva fria e focada. Por anos, ele havia se resignado ao seu destino. Havia aceitado que era apenas má sorte, apenas um acidente trágico. Mas não era. Era crime. Era conspiração. Ele abriu outro arquivo em seu computador. A investigação de corrupção que ele havia abandonado. O esquema envolvia desvio de verbas públicas, contratos superfaturados, propinas para funcionários em várias instâncias. E no centro de tudo estava uma empresa. Corporação Vitória. A mesma empresa onde Lucas Almeida trabalhava. Fernando sentiu como se uma corrente elétrica atravessasse seu corpo. Não era coincidência. Não podia ser. Lucas havia sido incriminado pela mesma organização que havia tentado silenciar Fernando anos atrás. Eles usavam o mesmo método: falsificar evidências, manipular investigações, garantir condenações de pessoas inocentes que se tornavam ameaças. Ele pegou o telefone e discou para Beatriz Lima. Advogada Lima, aqui é o juiz Campos. Preciso que traga seu cliente de volta ao tribunal amanhã cedo. E traga também qualquer informação que ele tenha sobre corrupção na Corporação Vitória. Acho que acabamos de descobrir algo muito maior. Quando desligou, Fernando olhou novamente para seus pés. O dedão ainda se movia levemente, como se estivesse reaprendendo a existir. Ele fechou os olhos, deixando uma única emoção finalmente escapar do peito endurecido. Não era apenas esperança de andar novamente. Era sede de justiça. Durante anos, ele havia sido um juiz frio porque havia perdido a fé na verdade. Mas agora, através de uma menina corajosa e um pai inocente, ele havia redespertado. Não apenas suas pernas estavam voltando à vida, sua alma também. Do outro lado da cidade, em um escritório luxuoso no último andar de um prédio espelhado, um homem de terno impecável desligava uma ligação. Seu rosto estava tenso, os músculos da mandíbula contraídos. O promotor foi comprometido, ele disse para os dois homens sentados à sua frente. E o juiz Campos está fazendo perguntas. Então eliminamos o problema. Um deles respondeu friamente. Não, já chamamos atenção demais. Se algo acontecer com Campos ou com Almeida agora, toda a investigação vai voltar para nós. E o que sugere? O homem de terno sorriu, mas era um sorriso sem calor. Vamos dar a eles um culpado, alguém para sacrificar. André Vilela está queimado de qualquer forma. Vamos garantir que todas as evidências levem apenas até ele. E que pare por aí. E se o juiz não aceitar? O sorriso desapareceu. Então vamos lembrar ao bom juiz Campos que acidentes podem acontecer novamente. Desta vez, talvez envolvendo uma menina pequena e corajosa. Os três homens riram baixo, um som que não tinha nada de humano. Mas eles não sabiam de algo importante. O impossível já havia começado a acontecer. E quando o impossível começa, nem mesmo os mais poderosos podem impedir o que vem a seguir. A manhã chegou fria e cinzenta sobre a cidade. Lucas Almeida não havia dormido. Passou a noite inteira sentado na pequena poltrona da sala, observando Isabela dormir no sofá. Ela se recusara a ir para o quarto, dizendo que queria ficar perto do pai. Agora, enrolada em um cobertor fino, respirava suavemente. Finalmente em paz, depois de tanto tempo. Lucas sentia um aperto no peito que não tinha nada a ver com alívio.
Beatriz havia ligado na noite anterior com notícias que o deixaram ainda mais inquieto. O juiz Campos queria vê-lo novamente. Queria informações sobre a Corporação Vitória. E mais preocupante ainda, André Vilela estava sendo investigado por manipulação de evidências. Isso significava que alguém muito poderoso havia orquestrado toda aquela armação. E pessoas poderosas não desistem facilmente. O telefone vibrou no bolso de Lucas, fazendo-o pular. Era uma mensagem de número desconhecido. Suas mãos tremeram ao abrir. Você deveria ter ficado quieto e aceitado a condenação. Agora sua filha vai pagar pelo seu erro. O celular escorregou dos dedos de Lucas, caindo no chão com um barulho seco. Seu coração disparou tão violentamente que ele sentiu dor no peito. As palavras da mensagem queimavam em sua mente como ferro em brasa. Isabela. Eles estavam ameaçando Isabela. Ele correu para o sofá, sacudindo a filha gentilmente. Isabela, acorda, meu amor. Acorda agora. A menina abriu os olhos, ainda sonolenta. Papai? Que foi? Nós vamos sair de casa agora. Vai comigo, rápido. Algo no tom de voz do pai fez Isabela se levantar imediatamente, sem questionar. Lucas a vestiu com mãos trêmulas, pegou apenas o essencial e saiu pela porta dos fundos. Ele não sabia se estava sendo vigiado, mas não ia arriscar. Meia hora depois, estavam no escritório de Beatriz Lima. A advogada os recebeu com um olhar preocupado, notando imediatamente o pânico estampado no rosto de Lucas. O que aconteceu? Lucas mostrou a mensagem. Beatriz leu e seu rosto empalideceu. Precisamos avisar a polícia imediatamente. Polícia? Lucas quase gritou, controlando-se apenas pela presença de Isabela. Foi a polícia que manipulou as evidências contra mim. Como vou confiar neles agora? Então vamos ao juiz Campos. Ele precisa saber disso. No fórum, Fernando Campos estava vivendo sua própria revolução silenciosa. Ele havia chegado mais cedo que o normal, antes mesmo dos funcionários. Trancou-se em seu gabinete e, com o coração martelando contra as costelas, posicionou a cadeira de rodas próxima à mesa. Desta vez, ele não ia apenas tentar mover os dedos. Ele ia tentar ficar de pé. Fernando agarrou a borda da mesa com ambas as mãos, os nós dos dedos ficando brancos de tensão. Respirou fundo 3 vezes, sentindo o ar entrar e sair de seus pulmões como fogo. Suas pernas, antes completamente mortas, agora vibravam com aquele formigamento constante que havia se intensificado durante a noite. Você consegue, ele sussurrou para si mesmo, a voz trêmula. Se uma criança pode ter fé suficiente para desafiar um tribunal inteiro, você pode ter fé suficiente para tentar. Ele empurrou. A dor que atravessou suas pernas foi tão intensa que ele quase desistiu. Não era dor de lesão. Era dor de músculos atrofiados sendo forçados a trabalhar depois de anos de abandono. Cada fibra muscular gritava em protesto, mas Fernando não parou. Ele continuou empurrando, seus braços tremendo com o esforço, suor explodindo por todo o seu corpo. E então, aconteceu. Seus pés tocaram o chão com pressão real. Seus joelhos, que não dobravam há tanto tempo, começaram a responder. Centímetro por centímetro, Fernando Campos se ergueu da cadeira de rodas. Quando finalmente estava de pé, apoiado pesadamente na mesa, ele deixou escapar um som que era parte riso, parte soluço. Sua visão ficou embaçada por um líquido quente que escorria livremente de seus olhos. Ele estava de pé. Depois de anos acreditando que nunca mais sentiria o chão sob seus pés, ele estava em pé. Suas pernas tremiam violentamente, ameaçando ceder a qualquer momento. Cada segundo em pé era uma batalha contra a gravidade e contra anos de atrofia. Mas ele estava fazendo. Estava realmente fazendo. Obrigado, ele sussurrou para o vazio, não sabendo exatamente para quem ou o que estava agradecendo. Obrigado. Uma batida urgente na porta o fez quase cair. Ele se apoiou rapidamente na mesa, o coração ainda disparado. Meritíssimo? É a advogada Lima. É urgente. Fernando se deixou cair de volta na cadeira, seu corpo inteiro vibrando de exaustão e adrenalina. Entre. Quando Beatriz abriu a porta trazendo Lucas e Isabela, ela parou abruptamente. Havia algo diferente no juiz. Seu rosto estava corado, suado. Seus olhos brilhavam de uma forma que ela nunca tinha visto antes, e havia uma energia ao redor dele que era quase palpável. Juiz Campos, recebemos uma ameaça.
Fernando leu a mensagem no celular de Lucas e sua expressão se fechou em uma máscara de fúria controlada. Eles estão desesperados. Isso confirma tudo o que suspeitávamos. Confirma o quê? Lucas perguntou, segurando Isabela contra si. Fernando virou o monitor do computador para que eles pudessem ver. Na tela estava um organograma complexo, conectando nomes, empresas e transações financeiras. Corporação Vitória não é apenas uma empresa de investimentos. É uma fachada para um esquema de lavagem de dinheiro que envolve políticos, empresários e funcionários públicos. Há anos eles operam desviando recursos, superfaturando contratos, comprando silêncios. Ele clicou em outro arquivo. E quando alguém descobre algo ou se torna uma ameaça, eles eliminam o problema. Às vezes, literalmente. Outras vezes, fazendo o que fizeram com você. Criando evidências falsas, destruindo reputações, garantindo condenações. Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Eu vi algo, não foi? Por isso me incriminaram. O que você viu? Lucas fechou os olhos, forçando a memória. Uns dias antes de ser preso, eu estava fechando relatórios financeiros. Encontrei discrepâncias nas contas de um cliente específico. Valores que entravam e saíam sem documentação adequada. Achei que era erro de lançamento. Então comentei com meu supervisor. E o que ele disse? Disse que era um cliente especial, que tinha tratamento diferenciado. Mandou eu não me preocupar com aquilo. Fernando assentiu gravemente. Você tocou no vespeiro. Aquele cliente provavelmente era uma conta fantasma usada para lavar dinheiro. E quando você fez perguntas, eles decidiram que você era uma ameaça. Mas por que não simplesmente me demitiram? Porque você era competente. E pessoas competentes fazem perguntas. Eles precisavam não apenas te tirar do caminho, mas te desacreditar completamente. Se você fosse condenado por roubo, nada que dissesse depois teria credibilidade. Beatriz se aproximou do monitor, estudando o organograma. Juiz, se temos essas informações, podemos levar aos promotores federais. Podemos derrubar toda a organização. Podemos. Mas primeiro precisamos garantir a segurança desta família. Foi quando a porta do gabinete se abriu sem aviso. Paulo Mendes, o investigador que havia confrontado André Vilela no dia anterior, entrou com expressão sombria. Meritíssimo, temos um problema. André Vilela desapareceu. Como assim desapareceu? Ele não voltou para casa ontem à noite. Seu apartamento está vazio, não responde ligações. E encontramos algo preocupante em seu escritório. Paulo colocou um envelope na mesa. Dentro havia documentos que faziam conexões diretas entre André e a Corporação Vitória. Registros de pagamentos, instruções detalhadas de como manipular o caso contra Lucas e, mais assustador, uma lista de outras vítimas. Quantas pessoas eles destruíram? Lucas perguntou, sentindo náusea ao ver nome após nome na lista. Pelo menos 15 casos nos últimos 5 anos, Paulo respondeu. Todos seguem o mesmo padrão. Pessoa competente descobre algo, faz perguntas inconvenientes e de repente é acusada de crimes que não cometeu. Evidências aparecem do nada. Testemunhas são suprimidas ou compradas. O sistema os esmaga. Isabela, que havia permanecido quieta até então, puxou a manga do pai. Papai, a senhora do hospital. A enfermeira que ajudou você. Ela também está em perigo? Todos na sala ficaram em silêncio. A criança tinha razão. Marta Oliveira havia dado o depoimento que começou a desmanchar toda a armação. Se eles estavam dispostos a ameaçar uma criança, não hesitariam em silenciar uma testemunha. Paulo, mande uma viatura para a casa da enfermeira Marta Oliveira imediatamente, Fernando ordenou. E coloque proteção nesta família também. Já está a caminho. Fernando olhou para Isabela, e algo em seus olhos mudou. Ele via nela não apenas uma criança assustada, mas a centelha que havia reignitado sua própria chama. Por anos, ele havia se conformado com a injustiça que havia sofrido. Havia desistido. Mas aquela menina, com sua fé impossível e coragem inabalável, o havia lembrado de quem ele realmente era. Um juiz, não apenas alguém que aplicava leis, mas alguém que buscava justiça verdadeira. Isabela, ele disse suavemente, fazendo a menina olhar para ele. Você é muito corajosa. Mais corajosa que muitos adultos que conheci. Eu só queria salvar meu pai. Ela respondeu com voz pequena. E você fez. Mas fez mais que isso.
Você me salvou também. Lucas franziu o senho. Como assim? Fernando respirou fundo. Era hora de compartilhar o que estava acontecendo com ele. Há anos, eu estava investigando um esquema de corrupção. Sofri um acidente que me prendeu a esta cadeira. Na época, aceitei como má sorte. Mas ontem descobri que não foi acidente. Foi sabotagem. As mesmas pessoas que destruíram você tentaram me silenciar. Ele fez uma pausa, as palavras seguintes saindo com dificuldade. E eu deixei. Desisti da investigação. Me tornei frio, amargo. Parei de procurar verdade e comecei apenas a seguir papéis. Até ontem, Beatriz completou, começando a entender. Até ontem, Fernando confirmou. Quando uma menina me disse que eu poderia andar novamente se fizesse a coisa certa. Achei que era absurdo, mas ela estava certa. Ele empurrou a cadeira para trás e, sob os olhares chocados de todos, colocou as mãos na mesa. Com esforço visível, tremendo dos pés à cabeça, Fernando Campos se levantou novamente. Isabela soltou um grito abafado, suas mãos voando para cobrir a boca. Lucas ficou paralisado, incapaz de processar o que via. Beatriz sentiu joelhos fraquejar, apoiando-se na parede. Paulo deixou cair a pasta que segurava. Isso não é possível, Lucas sussurrou. Eu também achava que não era, Fernando respondeu, sua voz tensa pelo esforço. Mas está acontecendo. A cada hora que passa, sinto mais força voltando. Os médicos diriam que é impossível. A ciência diria que é impossível. Mas está acontecendo. Ele segurou a borda da mesa, dando um passo trêmulo. Depois outro. Seus movimentos eram desajeitados, como os de um bebê aprendendo a andar. Mas eram passos. Quando você me desafiou ontem, Fernando continuou, olhando para Isabela. Você não apenas me desafiou a libertar seu pai. Você me desafiou a acordar, a lembrar por que me tornei juiz, a voltar a acreditar que justiça não é apenas seguir regras, mas buscar verdade. Ele deu mais um passo, depois outro, até estar próximo o suficiente para colocar a mão no ombro de Lucas. E quando comecei a fazer isso, quando escolhi investigar ao invés de apenas condenar, algo em mim começou a despertar. Não apenas metaforicamente, literalmente. Uma batida urgente na porta interrompeu o momento. Um policial entrou, ofegante. Meritíssimo! Encontramos a enfermeira Marta Oliveira. Ela está bem, mas disse que 2 homens tentaram invadir sua casa na madrugada. Ela conseguiu escapar pelos fundos e se esconder na casa de vizinhos. Fernando voltou para a cadeira, exausto pelo esforço. Tragam ela para cá, agora, e quero segurança máxima. Quando o policial saiu, Fernando olhou para os documentos espalhados em sua mesa. Temos evidências suficientes para começar a derrubar essa organização. Mas precisamos ser estratégicos. Se mostrarmos nossas cartas muito cedo, eles vão apagar rastros e sacrificar peças menores. André Vilela, Beatriz disse. Por isso ele desapareceu. Eles vão fazer dele o bode expiatório. Exatamente. Vão colocar toda a culpa nele, alegando que agiu sozinho, por ambição pessoal. Os verdadeiros responsáveis vão continuar intocados. Então, o que fazemos? Lucas perguntou. Fernando sorriu pela primeira vez em anos. Um sorriso genuíno, cheio de determinação. Nós viramos o jogo. Eles acham que controlam o tabuleiro, que podem sacrificar peças à vontade. Mas esqueceram de algo importante. O quê? Que a peça mais poderosa do xadrez não é o rei. É a rainha. E às vezes a rainha vem em forma de uma menina corajosa que se recusa a desistir. Ele olhou para Isabela com respeito profundo. Amanhã, vamos reabrir não apenas o caso do seu pai. Vamos reabrir todos os casos da lista. Vamos mostrar ao mundo o que essas pessoas fizeram. E desta vez, não vou parar até que cada um deles enfrente justiça verdadeira. Isabela se aproximou da cadeira de rodas, seus olhos pequenos encontrando os do juiz. O senhor vai andar no tribunal amanhã? Fernando segurou a mão pequena da menina. Vou fazer mais que isso. Vou correr atrás da justiça que essas pessoas pensavam ter enterrado. E naquele momento, todos ali souberam que algo extraordinário havia começado. Não era apenas sobre um juiz voltando a andar. Era sobre verdades voltando à luz. Sobre inocentes sendo vindicados. Sobre um sistema corrompido sendo desafiado por pessoas que se recusavam a desistir.
A tempestade estava apenas começando. E quem havia plantado as sementes dela não imaginava o furacão que estava prestes a colher. O sol da manhã entrava pelas janelas altas do Tribunal de Justiça Central, iluminando o pó que dançava no ar como minúsculas estrelas. O salão estava mais lotado do que nunca. Cada assento ocupado, pessoas em pé nos corredores, jornalistas com câmeras apontadas para todos os lados. A notícia havia se espalhado como fogo em mato seco. O juiz paralisado estava investigando um dos maiores esquemas de corrupção da história da cidade. Fernando Campos estava em seu gabinete sozinho. Sua cadeira de rodas estava posicionada no centro da sala, mas ele não estava sentado nela. Estava de pé, apoiado em uma bengala improvisada, praticando passos curtos e trêmulos. Cada movimento era uma batalha contra músculos que haviam esquecido como funcionar. Suor escorria por seu rosto, manchando a toga preta que vestiria em minutos. Só mais um, ele murmurou para si mesmo, dando outro passo. Suas pernas tremiam violentamente, ameaçando ceder. Só mais um. A porta se abriu e Paulo Mendes entrou, parando abruptamente ao ver o juiz em pé. Meritíssimo, eu não sabia que o senhor já conseguia. Não conseguia, até dias atrás. Fernando se deixou cair na cadeira, exausto. Mas hoje vou precisar estar pronto para algo muito maior que apenas ficar de pé. Paulo fechou a porta atrás de si, sua expressão sombria. Temos novidades. Encontramos André Vilela. Fernando sentiu o coração acelerar. Onde? No rio. Os pescadores encontraram o corpo na madrugada. O silêncio que caiu sobre o gabinete era pesado como chumbo. Fernando fechou os olhos, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. André havia sido corrupto, havia manipulado evidências, havia destruído vidas, mas também havia sido uma peça no tabuleiro, sacrificada pelos verdadeiros jogadores. Suicídio? Fernando perguntou, embora já soubesse a resposta. Oficialmente sim. Mas o legista encontrou algo interessante. Há marcas que sugerem que ele foi forçado a escrever uma carta de confissão antes do fim. Paulo colocou um saco plástico transparente na mesa. Dentro havia uma carta manuscrita, manchada de água, mas ainda legível. Fernando leu cada palavra com crescente indignação. Era uma confissão completa. André assumia toda a responsabilidade pelo esquema, alegava ter agido sozinho por ganância e pedia perdão a todas as vítimas. Era perfeita demais, conveniente demais. Eles o mataram e forjaram um suicídio. Fernando disse com voz controlada, mas carregada de fúria. Eliminaram a única testemunha direta que poderia conectá-los ao esquema. Mas não a única evidência, Paulo respondeu, colocando uma pasta na mesa. Antes de desaparecer, André enviou um e-mail programado para seu advogado pessoal. Se não cancelasse em 24 horas, seria automaticamente enviado. Ele não cancelou. Fernando abriu a pasta e sentiu o ar escapar de seus pulmões. Eram documentos detalhados, transferências bancárias, gravações de conversas, e-mails comprometedores e nomes. 3 nomes que faziam todo o quebra-cabeça se encaixar perfeitamente. Maurício Brandão, diretor executivo da Corporação Vitória Sérgio Castanheira. Deputado estadual Olavo Mendonça. Delegado-chefe da Divisão de Crimes Financeiros. Os 3 homens do escritório luxuoso. Os verdadeiros arquitetos de todo o esquema. Maurício controlava a empresa fachada. Sérgio garantia proteção política e leis favoráveis. Olavo manipulava investigações policiais, garantindo que evidências fossem plantadas e testemunhas silenciadas. Era um sistema perfeito. Até uma menina corajosa começara a desmantelá-lo. Onde eles estão agora? Fernando perguntou. A caminho do tribunal. Foram convocados como testemunhas no caso Almeida. Não sabem que temos essas evidências. Fernando sorriu. Não era um sorriso feliz. Era o sorriso de um predador que finalmente encurralou sua presa. Então vamos dar a eles o show que merecem. No corredor externo, Lucas segurava Isabela pela mão enquanto caminhavam em direção ao salão. A menina vestia um conjunto simples, mas limpo. Seus cabelos presos em tranças, que sua vizinha havia feito com carinho naquela manhã. Ela não demonstrava medo, mas Lucas sentia a mão pequena tremer levemente na dele. Vai ficar tudo bem, meu amor.
ele sussurrou, ajoelhando-se na altura dela. Hoje vai acabar, eu prometo. Eu sei, papai, Isabela respondeu com uma seriedade que não combinava com sua idade. Porque o juiz Fernando vai fazer a coisa certa. E quando fizer, todo mundo vai ver que às vezes os milagres acontecem. Beatriz Lima se aproximou, carregando uma pasta grossa debaixo do braço. Seus olhos estavam vermelhos de uma noite sem dormir, mas brilhavam com determinação feroz. Lucas, precisamos conversar antes de entrar. Ela o guiou para um canto mais reservado, longe de ouvidos curiosos. Paulo Mendes me passou informações que mudaram tudo. Temos os nomes dos verdadeiros culpados. Temos evidências sólidas. Mas o quê? São pessoas muito poderosas. Um empresário bilionário, um deputado com conexões até Brasília e um delegado que controla metade das investigações da cidade. Se cometermos um erro, se deixarmos uma brecha, eles vão escapar. Lucas sentiu o peso daquelas palavras. Não era apenas sobre sua inocência mais. Era sobre derrubar um império construído sobre mentiras e sangue. O que preciso fazer? Confiar. No juiz Fernando, na justiça, e principalmente naquilo que sua filha acendeu em todos nós. Esperança. Dentro do salão, os 3 homens que controlavam as sombras da cidade entraram como se fossem donos do lugar. Maurício Brandão vestia um terno que custava mais que um carro popular. Seus cabelos grisalhos perfeitamente penteados. Sérgio Castanheira cumprimentava conhecidos com sorrisos políticos, apertando mãos e acenando para câmeras. Olavo Mendonça caminhava com a postura rígida de quem estava acostumado a dar ordens e ser obedecido. Eles não tinham ideia do que os esperava. Marta Oliveira estava sentada nas primeiras fileiras, flanqueada por 2 seguranças. Desde a tentativa de invasão em sua casa, ela não havia saído da proteção policial. Mas havia insistido em estar presente. Não por obrigação, por princípio. Eu precisava ver com meus próprios olhos, ela havia dito a Beatriz. Precisava ver essas pessoas pagando pelo que fizeram. O murmúrio da multidão cessou quando as portas principais se abriram e Fernando Campos entrou. Ele estava em sua cadeira de rodas, sendo empurrado por um oficial do tribunal. Mas havia algo diferente nele. Sua postura, seus olhos, a energia que emanava. As pessoas sentiam, mesmo sem entender, sentiam que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Fernando assumiu sua posição na bancada principal, ajeitou o microfone e bateu o martelo 3 vezes. O som ecoou pelo salão como trovões. Este tribunal está aberto. Hoje não estamos aqui apenas para revisar o caso de Lucas Almeida. Estamos aqui para expor uma rede de corrupção que destruiu vidas, manipulou justiça e manchou o sistema que jurei proteger. Um burburinho percorreu a plateia. Maurício, Sérgio e Olavo trocaram olhares rápidos, suas máscaras de confiança começando a rachar. Chamo à frente Maurício Brandão, diretor executivo da Corporação Vitória. Maurício se levantou, caminhando com passos firmes até o centro do salão. Ele sorria, mas era um sorriso tenso. Meritíssimo. Estou aqui para cooperar com o que for necessário. Minha empresa sempre operou dentro da lei. Sempre? Fernando abriu uma pasta e começou a ler. Então me explique transferências de valores milionários para contas fantasmas em paraísos fiscais. Me explique pagamentos para o promotor André Vilela, encontrado morto ontem. Me explique contratos superfaturados com empresas que não existem. O sorriso de Maurício desapareceu. Não sei do que está falando. Se houve irregularidades, foram feitas sem meu conhecimento. Sem seu conhecimento? Fernando projetou na tela um e-mail. Era de Maurício para André, detalhando exatamente como as evidências contra Lucas deveriam ser plantadas. Este é seu e-mail pessoal, sua assinatura digital, suas instruções para incriminar um homem inocente. A sala explodiu em murmúrios. Câmeras disparavam freneticamente. Maurício empalideceu, mas tentou manter a compostura. Isso pode ter sido hackeado, falsificado? Pode, mas não foi. Fernando virou-se para a plateia. Chamo à frente o deputado Sérgio Castanheira. Sérgio levantou com menos confiança que Maurício. Seu sorriso político havia evaporado completamente. Deputado, o senhor patrocinou 3 projetos de lei nos últimos anos que diretamente beneficiaram a Corporação Vitória.
Reduções de impostos, flexibilização de fiscalizações, proteção contra auditorias. Em troca, recebeu doações de campanha que somam milhões. Doações legais, dentro do permitido pela legislação eleitoral. Doações de empresas fantasmas, criadas apenas para lavar o dinheiro desviado e repassá-lo para o senhor. Fernando projetou outra série de documentos. E quando algumas dessas irregularidades começaram a aparecer, o senhor usou sua influência para enterrar investigações. Sérgio tentou falar, mas sua voz falhou. Ele olhou para os lados, procurando uma saída que não existia. E, finalmente, Fernando continuou, sua voz carregada de uma autoridade que silenciou até os murmúrios. Chamo o delegado Olavo Mendonça. Olavo se levantou lentamente. Diferente dos outros, ele não tentou sorrir ou manter aparências. Seu rosto era uma máscara de pedra. Delegado, 15 casos. 15 pessoas inocentes incriminadas sob sua supervisão. Evidências plantadas, testemunhas suprimidas, investigações direcionadas. Tudo para proteger os interesses da Corporação Vitória e silenciar quem fizesse perguntas. Prove, Olavo disse simplesmente, sua voz gelada. Fernando bateu o martelo novamente. Paulo Mendes, traga as testemunhas. As portas laterais se abriram e, um por um, pessoas começaram a entrar. Homens e mulheres de diferentes idades, diferentes histórias, mas todos compartilhando a mesma dor. Eram as outras vítimas da lista. Contadores, auditores, jornalistas, funcionários públicos honestos. Todos que haviam descoberto algo, fizeram perguntas, e foram destruídos por isso. Uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos e olhos fundos, deu um passo à frente. Meu nome é Teresa Fonseca. Fui contadora na Corporação Vitória. Descobri desvios e reportei. Uma semana depois, fui acusada de desfalque. Perdi meu emprego, minha reputação, minha família. Passei 2 anos presa por um crime que não cometi. Um homem jovem falou em seguida, sua voz tremendo. Ricardo Neves, jornalista investigativo, estava preparando uma reportagem sobre contratos suspeitos. Fui acusado de calúnia, difamação. Minha carreira acabou antes de começar. Um por um, eles contavam suas histórias. E a cada depoimento, a sala ficava mais tensa, o ar mais pesado. O padrão era inegável. O sistema era cristalino. Isabela observava tudo com olhos arregalados, segurando a mão do pai com força. Ela não entendia todas as palavras, todos os termos legais, mas entendia a dor, entendia a injustiça e entendia que seu pai não estava sozinho. Nunca esteve. Maurício tentou sair discretamente, mas seguranças bloquearam a saída. Sérgio puxou o celular, provavelmente tentando ligar para seus advogados, mas Paulo Mendes o confiscou. Olavo permanecia imóvel, mas seu rosto havia perdido toda a cor. Vocês não podem provar nada disso em tribunal. Maurício finalmente explodiu, perdendo a compostura. São apenas alegações, coincidências. Vocês não têm... Temos o depoimento de André Vilela. Fernando interrompeu, sua voz cortante. Antes de ser assassinado. A palavra caiu como uma bomba. Assassinado, não suicídio. Assassinado. André enviou evidências completas para seu advogado pessoal antes de desaparecer. Gravações de conversas entre vocês 3. Instruções detalhadas de como manipular casos. Registros de pagamentos. E uma confissão em vídeo, gravada como seguro de vida que não o salvou. Fernando fez um sinal e uma tela desceu do teto. A imagem de André Vilela apareceu, gravada em algum lugar escuro, seu rosto pálido e suado. Meu nome é André Vilela. A voz gravada ecoou pelo salão. Se vocês estão vendo isso, significa que não consegui escapar. Significa que eles me encontraram. Mas antes de morrer, vou garantir que a verdade sobreviva. O vídeo continuou por 5 minutos. André detalhava tudo. Nomes, valores, métodos, ameaças. E no final, com a voz quebrando, ele disse algo que ecoaria para sempre. Eu fiz coisas terríveis. Destruí vidas inocentes. Mas fiz porque tinha medo. Medo deles. E agora, esse medo vai me matar. Não cometam meu erro. Não deixem o medo vencer a verdade. Quando o vídeo terminou, o silêncio no tribunal era absoluto. Não havia mais dúvidas. Não havia mais margem para negação.
Fernando olhou para os 3 homens que haviam construído um império sobre ruínas de vidas inocentes. Vocês vão responder por cada crime, cada vida destruída, cada lágrima derramada por pessoas que só queriam fazer o que era certo. Foi quando Maurício fez algo desesperado. Ele sacou algo do bolso interno do paletó. Um objeto pequeno e metálico. Algumas pessoas gritaram. Seguranças avançaram, mas não era uma arma, era um pendrive. Vocês acham que somos apenas nós 3? Maurício gritou, sua voz histérica. Isso vai muito além. Juízes, promotores, políticos, empresários, todos fazem parte. Se caímos, levamos todo mundo junto. Ele jogou o pendrive no chão e o pisoteou, tentando destruir a evidência adicional. Mas era tarde demais. Paulo já estava ao seu lado, algemando-o. E foi nesse momento de caos absoluto que Fernando Campos decidiu que era hora. Hora de se levantar não apenas fisicamente, mas simbolicamente. Para mostrar que a justiça, por mais tempo que leve, sempre se levanta. O tribunal estava em puro caos. Seguranças lutavam para conter Maurício, que continuava gritando ameaças e nomes de outras pessoas supostamente envolvidas. Jornalistas tentavam capturar cada momento, suas câmeras registrando o desmoronamento ao vivo de homens que se julgavam intocáveis. Sérgio havia desabado em uma cadeira, o rosto enterrado nas mãos. Olavo permanecia de pé, mas sua máscara de pedra havia se despedaçado, revelando apenas terror. E no meio de tudo isso, Fernando Campos respirou fundo. Suas mãos se moveram para os braços da cadeira de rodas, agarrando-os com força. Seu coração batia tão forte que ele podia ouvi-lo nos próprios ouvidos, um tambor de guerra ecoando em seu peito. Cada músculo de suas pernas vibrava, algumas fibras gritando em protesto, outras despertando depois de anos de silêncio. Ordem! Ele bateu o martelo, mas sua voz foi engolida pelo tumulto. Ordem! Desta vez, mais alto. Mas ainda não era suficiente. Era hora de algo que ele não fazia há anos. Era hora de se impor não apenas com a voz. Com os braços tremendo pelo esforço, Fernando empurrou. Dor atravessou suas pernas como relâmpagos, mas ele não parou. Centímetro por centímetro, seu corpo se ergueu da cadeira. Suor explodiu em sua testa, escorrendo pelo rosto. Sua mandíbula estava tão apertada que seus dentes rangiam. E então, ele estava de pé. Completamente de pé. Sem apoio, sem bengala. Apenas suas próprias pernas, tremendo mais firmes, sustentando todo o peso de seu corpo. O primeiro a perceber foi Paulo Mendes. Ele congelou no meio de algemar Maurício, seus olhos arregalando. Meu Deus, ele sussurrou. Depois foi Beatriz. Ela deixou cair a pasta que segurava, documentos espalhando-se pelo chão. Suas mãos voaram para cobrir a boca, sufocando um grito de choque. Lucas viu em seguida. Ele apertou a mão de Isabela com tanta força que a menina olhou para ele, depois seguiu o olhar do pai até a bancada principal. Papai, ela sussurrou, seus olhos se enchendo de algo que era parte espanto, parte gratidão, parte pura alegria. Ele conseguiu. Ele realmente conseguiu. Um por um, as pessoas no tribunal começaram a perceber. O barulho foi diminuindo, substituído por ofegantes sons de incredulidade. Câmeras viraram para capturar o impossível. E quando o silêncio finalmente caiu, completo e absoluto, todas as 200 pessoas presentes estavam fixas em uma única imagem. O juiz Fernando Campos, de pé. O homem que não andava há anos estava em pé. Fernando segurou a borda da mesa por apenas um segundo, estabilizando-se. Depois, com determinação que desafiava a dor, ele deu um passo, depois outro. Seus movimentos eram rígidos, cada passo uma vitória sobre a impossibilidade. Mas eram passos reais. Ele estava andando. A primeira pessoa a reagir foi uma mulher nas fileiras de trás. Ela deixou escapar um soluço alto, depois começou a chorar abertamente. Foi como se uma represa tivesse se rompido. De repente, pessoas por todo o salão estavam chorando. Alguns caíram de joelhos, outros se abraçavam, outros simplesmente ficaram paralisados em reverência ao que testemunhavam. Fernando continuou andando, cada passo mais firme que o anterior, até chegar ao centro do tablado elevado. Ali, no ponto mais alto, visível para todos,
Ele se virou e encarou a multidão. Há anos, ele começou, sua voz ecoando pelo salão em silêncio absoluto. Eu perdi a capacidade de andar. Mas perdi algo muito pior. Perdi a capacidade de acreditar. Em justiça, em verdade, em bondade. Ele olhou diretamente para Isabela. A menina estava de pé agora. Lágrimas escorrendo por seu rosto, mas sorrindo. Sorrindo como ele não havia sorrir desde o começo daquele pesadelo. Uma criança me desafiou. Ela me prometeu que eu voltaria a andar se fizesse a coisa certa. Na época, achei que era impossível. Que era apenas esperança ingênua de alguém jovem demais para entender que o mundo não funciona assim. Ele deu mais um passo, desta vez sem nenhuma hesitação, sem nenhum tremor. Era como se a cada palavra, a cada verdade que falava, mais força retornasse ao seu corpo. Mas ela estava certa. Não sobre magia ou milagres no sentido que imaginamos. Ela estava certa sobre algo mais profundo. Quando escolhemos fazer o que é certo, quando escolhemos justiça sobre conveniência, verdade sobre facilidade, algo em nós se cura, algo desperta. Ele virou-se para os 3 homens algemados. Maurício havia parado de gritar, agora apenas observando com horror. Sérgio chorava silenciosamente. Olavo olhava para o chão, derrotado. Vocês construíram um império sobre injustiças. Destruíram famílias, arruinaram vidas, mancharam o sistema que deveria proteger os inocentes. E fizeram isso porque achavam que eram intocáveis, que nenhuma consequência os alcançaria. Fernando deu outro passo em direção a eles. Mas toda injustiça, cedo ou tarde, encontra seu acerto de contas. E hoje é esse dia. Ele bateu o martelo, o som ecoando como um trovão final. Maurício Brandão, Sérgio Castanheira e Olavo Mendonça, vocês estão formalmente acusados de formação de quadrilha, corrupção, fraude processual, falsidade ideológica e como mandantes do assassinato de André Vilela. Serão presos imediatamente e responderão por cada crime. Seguranças avançaram, levando os 3 homens para fora do tribunal. Maurício ainda tentava gritar ameaças, mas sua voz já não tinha força. Eram apenas os espasmos finais de um império que desmoronava. Quando eles saíram, Fernando voltou sua atenção para as vítimas reunidas na sala. Teresa, Ricardo e todos os outros que haviam sido destruídos pelo esquema. Para cada um de vocês, o Estado oferece não apenas desculpas formais, mas compensação completa. Seus nomes serão limpos, seus registros criminais serão apagados. E cada dia que passaram presos injustamente será compensado financeiramente. Teresa Fonseca desabou em lágrimas, sendo amparada por outros ao seu redor. Ricardo Neves, o jovem jornalista, sorria através das próprias emoções. Eram pessoas que haviam perdido anos de suas vidas, que haviam sofrido humilhações inimagináveis. E agora, finalmente, recebiam não apenas justiça, mas reconhecimento. Mas Fernando ainda não havia terminado. Lucas Almeida, aproxime-se. Lucas caminhou até a frente, ainda segurando a mão de Isabela. Suas pernas tremiam, não de medo, mas de uma emoção tão intensa que ameaçava derrubá-lo. Senhor Almeida, em nome deste tribunal, em nome da justiça, eu peço perdão. Perdão por não ter escutado desde o início. Perdão por ter quase permitido que um homem inocente fosse condenado. Perdão por ter deixado o sistema falhar com você e sua família. Lucas abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Ele apenas assentiu, não conseguindo controlar o tremor em seus lábios. Fernando então fez algo que nenhum juiz havia feito naquele tribunal. Ele desceu do tablado, caminhando com passos cada vez mais firmes, e estendeu a mão para Lucas. Obrigado, Fernando disse simplesmente, por ter uma filha que me ensinou o que eu havia esquecido. Que justiça não é apenas aplicar leis, é buscar verdade, é proteger inocentes, é ter coragem de questionar quando algo está errado. Lucas apertou a mão do juiz, e ali, naquele aperto de mãos, passava muito mais que um gesto formal. Era reconhecimento, era redenção. Era o encontro de 2 almas que haviam sido quebradas pelo sistema e que agora, juntas, haviam ajudado a consertá-lo. Mas o momento que todos esperavam ainda não havia chegado. Fernando se ajoelhou diante de Isabela, ficando na altura dos olhos dela. A menina o encarava com aquela seriedade impossível,
aquela maturidade que a dor havia forçado sobre ela. Isabela, Fernando disse, e sua voz finalmente quebrou. Não de fraqueza, de pura emoção. Você salvou seu pai, você salvou 15 outras famílias, e você me salvou. Salvou não apenas minhas pernas, mas minha alma. Eu só queria que o senhor fizesse o que era certo. Isabela respondeu, sua voz pequena, mas firme. Porque quando fazemos o que é certo, coisas boas acontecem. Até coisas que parecem impossíveis. Você estava certa. Mais certa do que imagina. Fernando se levantou e pegou algo que Paulo havia trazido discretamente. Um certificado oficial com selos e assinaturas. Por sua coragem extraordinária, por sua fé inabalável e por ter sido a centelha que acendeu a justiça quando ela estava quase apagada, a você, Isabela Almeida, é concedida a medalha ao mérito civil, a maior honraria que este tribunal pode oferecer. O salão explodiu em aplausos. Pessoas se levantaram, batendo palmas com força que ecoava pelas paredes. Jornalistas capturavam cada ângulo, enquanto Fernando colocava a medalha no pescoço da menina. Isabela olhou para a medalha, depois para o pai, depois para o juiz e finalmente permitiu que as emoções que havia segurado por tanto tempo viessem à superfície. Ela chorou. Não de tristeza ou medo, mas de alívio, de vitória, de gratidão por ter sido ouvida quando todos a ignoraram. Lucas a pegou nos braços, segurando-a contra o peito enquanto ela soluçava. Ele também chorava, sem vergonha, sem esconder. Eram lágrimas de um homem que havia quase perdido tudo, e agora tinha tudo de volta. Marta Oliveira se aproximou, tocando gentilmente no ombro de Lucas. Seu senhor tem uma filha incrível, ela disse, suas próprias emoções transbordando. Eu sei, Lucas respondeu, beijando o topo da cabeça de Isabela. Sempre soube. Fernando voltou ao tablado, mas desta vez não se sentou na cadeira de rodas. Ele ficou de pé, e foi de pé que deu sua declaração final. Este caso nos ensinou algo fundamental, que o sistema de justiça é feito por pessoas. E pessoas podem errar, podem ser corrompidas, podem falhar, mas pessoas também podem se levantar, podem questionar, podem lutar. Ele olhou para cada rosto na sala, gravando aquele momento na memória. Que esta história sirva de lição. Para os poderosos que pensam estar acima da lei, vocês não estão. Para os inocentes que sofrem injustiças, não desistam, porque a verdade sempre encontra seu caminho. E para todos nós, nunca subestimem o poder de uma pessoa corajosa que se recusa a aceitar o errado como normal. O martelo bateu pela última vez. Caso encerrado. Mas ninguém saiu. Permaneceram ali, saboreando aquele momento, gravando na memória algo que contariam para filhos e netos. O dia em que viram justiça verdadeira sendo feita. O dia em que viram um homem voltar a andar. O dia em que uma menina salvou não apenas seu pai, mas restaurou a fé de uma cidade inteira. Do lado de fora do tribunal, semanas depois, uma placa foi instalada. Nela estava escrito: Neste tribunal, a pequena Isabela Almeida nos ensinou que coragem não tem idade, que justiça não tem limites, e que às vezes os milagres acontecem quando temos coragem de fazer o que é certo, que nunca nos esqueçamos. Lucas conseguiu emprego em uma firma de contabilidade que valorizava sua integridade. Isabela voltou a ser criança, brincando, sorrindo, vivendo sem o peso do mundo nos ombros. Mas ela carregaria para sempre aquela medalha, não como troféu, mas como lembrança de que até os menores podem mover montanhas. Fernando Campos continuou como juiz, mas transformado. Seus julgamentos tornaram-se referência de equilíbrio entre lei e compaixão, e ele nunca mais usou a cadeira de rodas. Caminhava pelos corredores do tribunal todos os dias. Cada passo uma lembrança de que desistir nunca é opção. As outras vítimas reconstruíram suas vidas. Teresa voltou a trabalhar como contadora, desta vez em uma ONG que ajudava pessoas injustamente acusadas. Ricardo publicou um livro sobre todo o caso, que se tornou sucesso nacional, e o legado daquele dia. Não foi apenas sobre um juiz que voltou a andar. Foi sobre um sistema que aprendeu a se levantar quando cai. Foi sobre coragem vencendo medo. Foi sobre verdade derrotando mentira.
Foi sobre amor paternal sendo mais forte que qualquer adversidade. E, acima de tudo, foi sobre nunca subestimar o poder de uma criança que acredita que o impossível é apenas uma questão de ter fé suficiente para tentar. Fim da história.